Olá, queridos. Muito prazer de estar aqui novamente. Estamos dando sequência a nossa bloco de metabolismo energético de biologia 2 do pré-vestibular comunitário São José. Meu nome é André. Nós já falamos na aula passada, que foi a primeira aula do bloco de metabolismo, o bloco de metabolismo, para quem se esqueceu, é onde nós vamos ver como que as células produzem energia. E nós vimos na primeira aula, a importância da mitocôndria, que é uma organela dos eucariontes, para produzir energia com utilização de oxigênio. Então foi a respiração celular aeróbica. E hoje nós vamos ver como que as células fazem respiração anaeróbica, ou seja, sem a participação de oxigênio, tá? E essa foto aqui de fundo é um copinho com fermento borbulhando. Já é uma dica para vocês de que então a fermentação é um tipo de respiração anaeróbica. Bem, relembrando que o ATP é a nossa moeda energética. Então, bonito aqui, ele é um nucleotídeo trifosfatado e cada uma das ligações entre os fosfatos guarda bastante energia. E é isso que é importante para a gente, produzir ATP. O ATP que é importante para contrair os músculos, para a condução de eletricidade dos neurônios do nosso sistema nervoso, ou para outras funções do nosso corpo que são muito importantes. Então, ele é a nossa moeda energética, ele é o nosso objetivo do metabolismo, tá bom? Bem, relembrando que em condições aeróbicas, ou seja, com presença de oxigênio, eu consigo utilizar a glicose da nossa alimentação ou outro monossacarídeo, né? Nesse caso a glicose tem 6 carbonos. Ela passa primeiro pela glicólise, gerando 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos, né? Tá aqui a geração de 2 ATPs. E depois disso, esse piruvato é quebrado em acetil, ele perde um oxigênio aqui em forma de CO2. Essa quebra gera coenzimas reduzidas, né? Que são aquelas coenzimas que capturam a energia livre liberada da quebra de moléculas. E o acetil-CoA, por consequência, entra na mitocôndria com presença de oxigênio para realizar o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que é quem de fato vai produzir muito mais ATP do que a glicólise. A glicólise, como vimos aqui, ó, ela produz somente 2 ATPs. E as outras etapas da respiração celular com oxigênio produzem mais 34 ATPs. Então nós temos um total de 36 ATPs. Muito mais do que somente esses 2 aqui. Mas o que pode acontecer se não tiver oxigênio naquele sistema, né? O que vai acontecer se a gente fizer a glicólise, que não precisa de oxigênio, e aí eu tenho a produção só do piruvato aqui, né? Depois disso eu preciso de oxigênio, porque olha aqui, ó, o oxigênio capturou um carbono e formou gás carbônico. Então nem isso aconteceria se eu tivesse falta de oxigênio. E obviamente essa molécula não ia entrar na mitocôndria de jeito nenhum. Ia ficar lá no citoplasma, esse piruvato boiando lá. E o NAD produzido na quebra da glicose, na glicólise, ia ficar aqui, ó, reduzido. Porque quem é que vai tirar, quem vai oxidar ele, quem vai tirar os elétrons que ele capturou? Os complexos lá das cristas mitocondriais na fosforilação oxidativa. Agora, se ele nem entra porque não tem oxigênio, ele fica aqui, ó, pairando, cheio de energia sem fazer nada. E é esse o nosso problema. Quando uma célula não tem oxigênio disponível, ela começa a engarrafar, porque na glicólise já começa a acumular essas coenzimas e ela não tem mais o que fazer. Bem, então, na glicólise temos aqui 2 piruvatos. Durante isso, nós produzimos 2 ATPs somente, daqueles 36 ATPs que são na respiração com oxigênio. Na primeira etapa, que é a glicólise, só produz 2 ATPs. E aí eu tenho o NAD, né, que é a coenzima oxidada, ela vai lá, captura a energia da quebra da glicose e vira NADH. Fica aqui. Teoricamente, esse NADH tem que ir lá para a mitocôndria para poder ser oxidado novamente. Aí ele retorna para o citoplasma e faz isso tudo de novo. Então é um processo de regenerar, não é? Eu estou aqui com ele oxidado, ele foi reduzido. Para que eu possa regenerar essa molécula
e ela volte a ficar oxidada, eu preciso oxidar ela lá na mitocôndria, liberar essa energia que ela capturou aqui para produzir ATP lá dentro. Só que o que acontece é que quando eu não tenho oxigênio, o que eu vou fazer com isso, né? Não tem oxigênio, então ela não pode entrar na mitocôndria para ser oxidada. Então, uma coisa interessante, esse é o nosso problema, tá? E uma coisa interessante dos organismos que não sobrevivem com oxigênio é que eles desenvolveram enzimas que possam metabolizar o piruvato e transformá-lo em alguma outra substância que nesse processo possa ser utilizada a energia guardada no NADH, tá? Então é o que nós chamamos de fermentação, tá? Fermentação então é quando você pega o piruvato, olha aqui, ó, o piruvato tem 3 carbonos, ó. Eu pego o piruvato sem oxigênio, transformo ele com a ajuda de uma enzima em outra molécula. Nesse exemplo aqui eu transformei ele em lactato ou ácido lático, e nesse processo eu utilizei a energia guardada no NADH. Sabe por quê? Ó, ele tinha aqui, ó, 4 hidrogênios. Quando eu fermentei e utilizei o hidrogênio do NADH, agora ele tem 6, ó. Ele ganhou 2 hidrogênios do NADH. Aí esse NADH agora volta a ser NAD+, e a próxima glicose que estará sendo quebrada já pode ser quebrada, porque eu tenho mais NAD aqui com vaga disponível para capturar a energia da próxima glicose. Então, se eu estou sempre oxidando esse NADH aqui, ó, na fermentação, eu tenho sempre NAD+ disponível para poder participar da glicólise da próxima glicose. E assim o meu ciclo anda e não engarrafa ninguém, tá? Esse é o objetivo da fermentação. Regenerar essa coenzima aqui que estava reduzida. Então eu oxidar ela aqui na reação. Então ela vai ser utilizada aqui nessa reação aqui, ó, de transformar piruvato em lactato, basicamente adicionando 2 hidrogênios. E pronto, ela já vai voltar a ser oxidada, já pode voltar a participar da glicólise para produzir mais ATP. E enquanto isso eu vou acumulando dentro da célula o produto da fermentação. De acordo com o produto da fermentação, eu dou um nome diferente para aquela reação, tá? Nesse caso, essa reação é chamada de fermentação lática, porque ela vai produzir o ácido lático ou lactato. Eu já falo o que ele faz. Exemplo de reações de fermentação lática. Quando nossos músculos estão em intenso trabalho, principalmente em exercício físico, contraindo bastante, chega um momento que falta oxigênio para o músculo. Chega um momento que ele precisa de tanta energia que ele já consumiu todo o oxigênio que tinha disponível para produzir ATP. E ele acaba faltando oxigênio, que é o quadro de hipóxia. Hipo vem de baixo, né? Óxido de oxigênio. Então eu tenho baixa quantidade de oxigênio. Então, quando os músculos faltam oxigênio neles, eles começam a fermentar, começam a fazer respiração anaeróbica, eles fazem fermentação lática. Então, com o oxigênio, o que acontece? A glicose aqui está no sangue, entra na célula muscular, ela vira piruvato, né, pela glicólise, e esse piruvato vai entrar na mitocôndria aqui, para participar do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa. Vai produzir CO2 em consequência e vai consumir o O2 que a gente está respirando para produzir água, tá? E o resultado disso, da respiração com oxigênio, é produzir o ATP para transformar essa energia química em energia mecânica. Que energia mecânica é essa? É a energia de contração muscular. Você faz com que o músculo contraia. Agora, quando falta oxigênio, esse piruvato começa a ser convertido em ácido lático, que é colocado para fora do músculo, tá? Enquanto isso, ele vai produzindo um pouquinho ATP, e aí, já que produz bem menos ATP que a respiração aeróbica, ele tem que então consumir a glicose muito rápido. Ele tem que começar a fermentar ela muito, muito rápido, e com isso ela vai acumulando ácido lático dentro do organismo, tá? Mas qual é então o efeito do acúmulo de ácido lático em decorrência da fermentação lática do músculo? A gente começa então a ter dor muscular, fadiga. Quem malha sabe muito bem que chega um momento do exercício que os músculos começam a queimar muito. E aí a pessoa começa a sentir uma fadiga enorme, uma dor muscular muito grande, justamente porque, devido à falta de oxigênio, o músculo fez fermentação lática. E aí ele começa a sentir dor, acumular ácido lático no organismo, e começa a sentir muitas dores musculares e fadiga também, tá?
Isso, inclusive, é um risco muito grande a pessoa começar a malhar o mesmo membro que está cheio de dor e cheio de ácido lático no dia seguinte dessa lesão aqui. Por isso que é importante obedecer a série que o profissional de educação física lá, o seu treinador, passou para você, porque ele estudou para isso, ele sabe muito bem o que ele está falando. Eles normalmente passam uma série de pernas e outros músculos e a outra série é de braços. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se você malhar em um dia o braço, por exemplo, vai ocorrer a fermentação lática, vai ocorrer dor muscular e fadiga, e o seu músculo precisa se recuperar daquele trauma, daquela lesão devido ao acúmulo de ácido lático, para depois você voltar a malhar. Então, enquanto ele está se recuperando, no dia seguinte você vai lá e malha os músculos da perna, que eles já estão ali paradinhos, não estão com dor muscular. Aí no dia seguinte, 2 dias depois de malhar o braço, você pode voltar a malhar o braço, porque aí o seu fígado já transformou ácido lático em piruvato tudo de novo, tá? Nosso fígado tem essa função incrível, que é transformar o ácido lático da fermentação de novo em piruvato. E aí a gente consegue utilizar esse piruvato para produzir mais ATP quando tem oxigênio, tá? Então ele não é desperdiçado não, mas isso tudo demora. Então você precisa dar um tempinho para o músculo. Então obedeça o seu treinador. Não sei nem como chama, eu acho que é avaliador, sei lá. Exemplo de fermentação lática, agora e também, né, fora do nosso organismo, dos organismos animais, mais nenhum outro tecido do nosso corpo realiza fermentação lática, tá? Afinal, nós somos seres aeróbicos, a gente respira, a gente usa oxigênio para produzir energia, já que é muito mais favorável, produz muito mais ATP do que a fermentação produz, né? Já que ela produz somente 2 ATPs por molécula. Então, quem utiliza as fermentações normalmente são os organismos anaeróbicos, são os procariontes. Eu estou falando de procariontes porque eu falo principalmente das bactérias. Então, as bactérias que não utilizam oxigênio para o seu metabolismo, utilizam a fermentação para produzir energia dentro das suas células, tá? E são elas que nós exploramos na indústria. Então, na indústria, a gente utiliza a fermentação lática para a produção de queijos e iogurtes, principalmente, tá? E ela é realizada por um grupo de bactérias chamadas de bactérias ácido-láticas, como, por exemplo, a bactéria do Yakult. Conhece Yakult aqui? Quem já bebeu? É o Lactobacillus casei. Ela é uma bactéria, é um procarionte, que não utiliza oxigênio para produzir energia. Ela não utiliza. Então, por isso, ela recorre à fermentação lática, tá? Ela tem uma enzima lá específica para transformar o piruvato dela em ácido lático. E o que esse ácido lático faz se nós estivermos, por exemplo, no leite? Então, vamos imaginar. Temos lá um copo de leite, uma garrafa, né? Uma garrafa de leite. Eu vou e coloco essa bactéria lá dentro. O que ela vai fazer? Ela começa a fermentar a glicose lá do leite, né? Ela vai quebrar a lactose, vai pegar a glicose e vai começar a fermentar. Quando ela fermenta e produz ácido lático, o excesso de acidez no leite começa a coagular as proteínas do leite, tá? Ela começa a coagular, como tá aqui, ó. Vamos pensar, esse aqui, copo de leite aqui, ó. O leite estava lá inteiro. Quando começou a fermentar, ficou mas tão ácido ali dentro que as proteínas do leite, a nata, começaram a coalhar. Aí todo mundo ficou boiando aqui, ó. Tá vendo, ó? Na superfície do pote tem aqui toda essa coalhada. Todas as substâncias do leite começam a boiar, elas começam a coagular. E sobra então o soro do leite aqui embaixo, ó. Então, quando elas fermentam, ela consegue separar o soro do leite do restante, que acaba coalhando. Fica aqui coagulando, que são as proteínas e gordura do leite e tudo mais. Justamente porque ficou muito ácido. E o que eles fazem? Eles coam isso aqui. Então eles coam, botam aqui em cima de um pano, ó, e começa a coar, que a gente chama de dessorar, e fica assim separado. De um lado fica a nata do leite e do outro fica o soro do leite. O soro normalmente não é utilizado para nada, não. Eles usam a nata para produzir queijos.
tá? Se fosse para produzir iogurte, eles não iam deixar acidificar tanto, iam deixar fermentar um pouquinho só, para o leite ficar um pouquinho coalhado, mas não ia deixar acontecer isso aqui, separar em duas fases não, tá? Mas para produzir queijo, eles fazem isso, eles retiram a nata do leite, lá do leite azedo, do leite fermentado pela bactéria, e eles fazem um tratamento dessa nata aqui para produzir os queijos, tá? Por exemplo, o queijo branco, o queijo Minas, eles colocam essa nata aqui dentro de um pano mesmo, na roça falando, né? E eles começam a espremer esse pano para tirar bastante excesso de soro, bastante, e sobrar somente a nata ali pura. Essa nata é o queijo Minas que nós comemos, tá? Exemplo, esse queijo aqui, amarelo aqui, eu acho que é o queijo parmesão. O que eles fazem? Eles pegam essa nata, informam ela igual o queijo Minas mesmo, só que ali eles misturam uma colônia específica de bactéria, tá? Ou de fungo, seja qual for a indústria, dependendo do queijo, eles colocam um fungo, ou eles colocam uma outra bactéria. E aí ela vai começar a metabolizar, a fermentar essa nata, e ela começa a realizar modificações químicas na nata. E aí essa nata vai começar a tomar uma textura diferente, que é a textura do queijo específico que eu quero. Então, se for desse queijo aqui, eles vão botar um micro-organismo que vai começar a fazer bolhas ali dentro, que é o que faz esses furinhos aqui, ó, até de queijo suíço mesmo. E vão deixar meses e semanas ou meses, e uns até anos, lá na estante lá da indústria, para quarar, que eles chamam de quarar. Esse quarar ou maturação, né? Um nome bonito, maturar. Eles deixam lá maturando. O que acontece? Com o passar do tempo, o micro-organismo que eles colocaram aqui começa a realizar modificações que só vão modificando o sabor do queijo. E quanto mais tempo eles deixam, mais saboroso fica o queijo, com mais suculência ele fica, e obviamente ele fica mais caro, né, minha gente? O queijo vai ficando mais caro. Então esses queijos franceses e toda essa variedade de queijo aí que existe, é feita assim, eles colocam um micro-organismo no leite, tá? Não necessariamente esse aqui é o do Yakult, tá? Para fazer o leite fermentado Yakult, mas eles põem outro. E deixa fermentar, e depois eles tiram o soro e deixa maturar essa nata aqui durante semanas ou meses. E aí isso vai começar a tomar uma proporção muito maior em escala industrial, né? Aquelas coisas todas. E ele começa a realizar modificações químicas no queijo. E aí esse queijo vai ficando mais gostoso e vai dando a característica daquele queijo, daquele nome que eles quiserem produzir, tá? O queijo brie, por exemplo, esse queijo aqui, ó, é um queijo que no meio, não sei se vocês conseguem ver, mas se não der, eu esqueci de botar uma foto maior, pesquisa no Google. Uma figura do queijo brie, dentro dele ele é molinho, gente, molinho, o negócio chega a ser nojento comer, tem gente que gosta, eu detestei. Dentro dele é molinho, porque a nata ainda tá molinha dentro, e aqui na superfície dele, não sei se vocês reparam que é branco, é cheio de fungo. Eles colocam um fungo lá que começa a realizar umas modificações químicas na superfície e vai dando sabor característico do queijo brie, que é um queijo caríssimo, caríssimo, muito utilizado por pessoas que têm dinheiro. Porque é muito caro pra gente botar na nossa mesa. Mas, enfim, fermentação lática, um dos exemplos é isso. A gente utiliza ela na indústria para produzir bebidas fermentadas e para produzir também queijos. Tá bom, queridos? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Existe também a fermentação alcoólica, que lá na hora de transformar o piruvato em ácido lático, ao invés disso, ele pega e transforma em etanol. Olha aqui a molécula de etanol, tem 2 carbonos, tá? Então lembrando que o piruvato tem 3 carbonos, ele retira um carbono e vira CO2, tá? Guarda essa informação de que ele tira um carbono do piruvato e vira CO2. E os 2 carbonos vão virar aqui o etanol, tá? Que é o álcool. Então a fermentação alcoólica ela é utilizada na indústria para a produção de cerveja, vinho, cidra, espumantes e massas, tá? Então o açúcar da uva, por exemplo, vai ser fermentado pela fermentação alcoólica e vai ser utilizado então para produzir álcool, que é o que vai transformá-lo em vinho, tá? Uva roxa é o vinho tinto e uva verde é o vinho
branco. A cana-de-açúcar é utilizada para fermentar e produzir cachaça. Então a sacarose lá da cana-de-açúcar vai virar o álcool da cachaça. A cevada é um cereal e o açúcar presente nela lá vai ser fermentado e vai produzir a cerveja, tá? Que é o que é muito utilizado na indústria de cerveja, tá? Ele é realizado por várias bactérias, mas também por leveduras que são anaeróbias, tá? E leveduras são fungos, são eucariontes. Como, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae. É o famoso fermento biológico, tá? Aqui o fermento Fleischmann. Ele aqui, esse sachêzinho, simplesmente é uma colônia desse fungo aqui, essa levedura. Aí eles colocam dentro lá do suco de uva e ele vai ser fermentado para virar vinho, para virar cachaça, cerveja, tá? O que a indústria acaba fazendo é patentear. Ela pega uma cepa dessa levedura e faz uma patente e só eles podem usar elas. E aí só eles conseguem uma bebida com o sabor da marca deles, tá? É assim que eles conseguem exclusividade na indústria. Além de, na padaria também, né? Às vezes a nossa mãe ou a gente mesmo quer fazer uma receita de massa em casa e vai lá na padaria e compra alguns gramas de fermento biológico. É isso aqui, ó. É simplesmente Saccharomyces cerevisiae lá, viva, que você vai colocar na massa e ela vai pegar açúcar da sua massa. No caso a gente bota açúcar, né, para fazer o pão, por exemplo, pizza, e ela vai fermentar. E por que eu fermento? Porque lembra que eu falei que produz álcool, mas também tira um carbono para virar CO2? O CO2 que vai ser produzido é o gás que vai inchar a massa, que é o efeito do fermento, né? Ele não faz crescer a massa. Então, ele vai ser fermentado lá, o açúcar, e o CO2 produzido vai inchar a massa, vai fazer a massa crescer, ficar airada, tá? Esse é o efeito do fermento biológico. Aí você pode perguntar, ué, mas e o álcool? Por que eu não fico alcoolizado quando eu como pão? Porque ele evapora. A gente sabe que o álcool ele é muito volátil, né? Ele evapora muito fácil. Basta você abrir uma garrafa de álcool e deixar em cima da mesa, você vai ver que ele vai secar. Então, justamente, ele evapora com o calor do forno. Então, ninguém vai ficar alcoolizado comendo massas, tá? E você fica alcoolizado se você tomar uma bebida que tem álcool ali e ela foi produzida sob pressão, ela foi pasteurizada, ela foi envasada sob pressão e sob temperatura negativa. Todas aquelas palhaçadas lá das indústrias de cerveja lá que faz. Isso tudo é para preservar a qualidade da cerveja e também para preservar o álcool na bebida. E aí ele não evapora e você consegue sentir o álcool na bebida, diferentemente das massas que ele acaba evaporando com o calor do forno, tá? Então, Saccharomyces cerevisiae é a levedura do fermento. Fermentação alcoólica é um outro tipo de fermentação muito utilizada na indústria, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Lembrando, então, que existem vários tipos de fermentação, tá? A glicose vai lá, ó, vai reduzir um NAD, vai ficar aqui, coitado, parado, e esse piruvato vai ser produzido. E esse piruvato, então, pode ser convertido em várias substâncias, de acordo com o tipo de fermentação, tá? Isso tudo para oxidar esse NADH reduzido aqui, vai oxidar, ele vai se transformar em NAD+ de novo para voltar lá para a glicólise. Tá? Então, dependendo do micro-organismo, ele vai produzir uma substância diferente, que vai dar o nome da fermentação e vai dar, então, vai dizer qual é o produto final, né? Por exemplo, essa bactéria aqui, o Propionibacterium, ele produz ácido propiônico e CO2. Ele é utilizado, por exemplo, para produzir o queijo suíço. Lembra que eu falei que de acordo com o organismo vai ser produzido um queijo diferente? Então, o Propionibacterium, ele vai ser utilizado, eles vão colocar essa bactéria lá no leite para fermentar, vai dessorar, vai deixar ela lá maturando meses para virar o queijo suíço famoso. E esse CO2 aqui produzido, ele vai dar essas bolhas aqui, ó, que a gente está vendo, tá? Por exemplo, o fungo Aspergillus ou a bactéria Lactobacillus ou Streptococcus, ela faz fermentação lática, tá? O nome dessa aqui é fermentação propiônica. Fermentação lática, essa aqui que vai produzir ácido lático, que é utilizado para produzir queijo cheddar, iogurtes ou esse molho aqui de soja também. O molho de soja eles utilizam para acidificar, põe lá o caldo da soja lá, bota esses micro-organismos e ele vai lá. O da soja é o Aspergillus. Eles colocam lá dentro, se vocês procurarem no YouTube, é muito legal o videozinho mostrando como que é produzido o molho
O molho de soja, gente, o shoyu, eu acho que é shoyu o nome. O molho shoyu, ele tem um vídeo da... Eu esqueci o nome da marca, aquela marca famosa de molho shoyu. Tem um vídeo deles mostrando como faz, então é isso. Eles botam o fungo aspergillus, fica lá um século lá, fazendo fermentação lática na soja, e depois vira o molho de soja. Eles utilizam para produzir o molho de soja, tá? E outro exemplo, a Saccharomyces é uma levedura que faz a fermentação alcoólica, que vai produzir etanol nas bebidas, né? Vinho, cerveja e produzir CO2 também, que é o que faz a bolha, né? Essas bebidas são gaseificadas, é o CO2 produzido. A bactéria anaeróbica Clostridium faz a fermentação acetônica, tá? A fermentação acetônica ou isopropanólica. Então, ela, na fermentação, ela vai produzir ou acetona, que é a acetona mesmo que você conhece, para produzir. Isso aqui está em inglês, mas é removedor de esmalte, isso aqui. Então, eles usam na indústria, eu não lembro o que eles usam para fermentar, mas eles botam a bactéria, e a bactéria vai lá e produz acetona na indústria. E aí eles extraem essa acetona para envasar e você usar para retirar o esmalte da sua unha, tá? E essa bactéria aqui, ela também tem algumas espécies que causam infecção infecção intestinal, porque às vezes elas contaminam na indústria e elas caem dentro do alimento antes de ser enlatado. E aí ele começa a fazer bolha. E aquela lata, por exemplo, de sardinha, ela começa a ficar estufada. Por isso que é bom a gente não comprar nenhuma lata no mercado que esteja inchada, estufada. Porque provavelmente a bactéria lá dentro que contaminou e começou a fazer fermentação e produzir o CO2 para inchar, tá? E também, não sei se alguém já reparou, dependendo da comida que você for comer, tá estragada, tem gosto de acetona, né? Às vezes você vai comer um doce de abacaxi, já aconteceu comigo, doce de abacaxi ter gosto de acetona, porque ele foi fermentado e provavelmente produziu acetona ali, tá? E o isopropanol é um tipo de álcool, ele é muito utilizado para remover as coisas, ele é mais forte que o etanol ainda, tá? Até nessa época de coronavírus eles estão mandando usar o isopropanol para poder, ou álcool isopropílico, né? Para poder limpar as coisas, porque ele é muito forte, ele é muito, muito bom mesmo para limpeza das coisas. Tem gente que, principalmente mulheres, usam para limpar pincel de maquiagem, elas utilizam porque ele limpa muito mais que o outro álcool, que o etanol. Ele é muito bom para limpar mesmo. E as bactérias Escherichia ou Acetobacter fazem fermentação acética, que elas vão produzir o ácido acético ou acetato, que é o famoso vinagre, né, gente? Então ele vai pegar lá a glicose da molécula, da substância, e vai transformar em vinagre. Por isso que, às vezes, o vinho, se ficar aberto, ele vira vinagre. Por quê? Essas bactérias estão no ambiente, vão contaminar o seu vinho bonito lá, que está cheio de açúcar, vão fermentar o açúcar do vinho em ácido acético, que é vinagre. Tá? É utilizado na indústria para produzir vinagre. E aí, muitas vezes, o vinho virou vinagre. Tá? É muito ruim isso, mas acontece. Tá, gente? Eu dei aqui um panorama para vocês sobre a aplicação das fermentações na indústria, tá? Dos diferentes tipos de fermentação, mas eu quero que vocês, além disso, dessa aplicação, lembrem que a fermentação, ela só produz 2 ATPs, ela não usa oxigênio, então por isso que ela não vai produzir 36 ATPs, ela não é, vamos dizer assim, vamos comparar o saldo, né? O saldo de uma respiração aeróbica é 36 ATP, o saldo de uma fermentação é de 2. Então, se você pensar em custo-benefício, ela é muito menos custosa, muito menos vantajosa, vamos colocar assim. Ela é bem menos vantajosa a fermentação, tá? Então, ela é bem desfavorável, mas acontece, porque não é escolha da bactéria, coitada. Ela às vezes vive num lugar, principalmente no fundo do solo, no fundo do oceano, que não chega oxigênio lá. Então, ela precisa produzir energia sem usar oxigênio, porque se ela ficar esperando o oxigênio, ela vai acabar morrendo, né? Então ela precisa utilizar outras substâncias para produzir oxigênio, para produzir ATP, perdão, sem a utilização do oxigênio, que é a fermentação, tá? Existem outros tipos de respiração anaeróbica a não ser a fermentação,
mas o vestibular não cobra outro tipo além da fermentação. Então eu não vou falar deles, vocês me perdoem, mas eu não vou falar. Existem vários tipos, principalmente que acontecem no fundo do mar, de respiração anaeróbica, tá? Sem ser fermentação, mas não é muito cobrado, então eu não vou gastar o tempo de vocês com isso, tá? Então lembre que na fermentação eu uso a glicose também, faz glicólise, consome NAD+, para produzir NADH, e o piruvato produzido que vai ser transformado em alguma outra coisa para você gastar o NADH e regenerá-lo a NAD+ novamente, tá, queridos? Então foi isso, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem pelo e-mail. Ou você que é meu aluno tem meu WhatsApp no grupo, também pode me procurar. Tudo bem? Bons estudos para vocês e até a próxima.